A Paixão de Cristo. Esta história narra os últimos momentos da vida de Jesus, desde sua traição e prisão até seu julgamento, crucificação e sepultamento. É uma jornada de sacrifício, amor e redenção que tem tocado corações ao longo dos séculos. Antes de começarmos, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma de nossas histórias inspiradoras. Vamos juntos mergulhar nessa narrativa tão especial e significativa. Última Ceia. Preparação para a Páscoa. A última ceia ocorreu durante a celebração da Páscoa judaica, uma festa que comemora a libertação dos israelitas da escravidão no Egito. Jesus instruiu seus discípulos a irem à cidade e seguirem um homem carregando um jarro de água até uma casa. Lá, eles deveriam perguntar ao dono da casa onde estava o cômodo em que Jesus poderia comer a Páscoa com seus discípulos. Eles encontraram a sala superior mobiliada e pronta, onde fizeram os preparativos para a refeição. Instituição da Eucaristia. Durante a ceia, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: "Tomem e comam, isto é o meu corpo." Em seguida, ele tomou um cálice de vinho, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo: "Bebam dele todos vocês. Isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão de pecados." Este ato é considerado a instituição da Eucaristia, um sacramento central na fé cristã. Predição da traição de Judas. No decorrer da ceia, Jesus anunciou que um dos discípulos iria traí-lo. Os discípulos ficaram profundamente tristes e cada um começou a perguntar: "Sou eu, Senhor?" Jesus respondeu que aquele que molhasse o pão no prato com ele seria o traidor. Judas Iscariotes, que já havia conspirado para trair Jesus, perguntou: "Por acaso sou eu, mestre?" Jesus confirmou a traição, dizendo: "Sim, é você." Novo mandamento. Durante a ceia, Jesus também deu um novo mandamento aos seus discípulos: "Amai-vos uns aos outros como eu vos amei." Este mandamento ressaltou a importância do amor e do serviço mútuo entre seus seguidores, refletindo o próprio exemplo de Jesus. Jardim do Getsêmani. Chegada ao jardim, após a última ceia, Jesus e seus discípulos saíram para o Monte das Oliveiras, onde ficava o Jardim do Getsêmani. Este era um lugar familiar para eles, onde Jesus frequentemente ia para orar. Ao chegarem, Jesus deixou a maioria dos discípulos em um ponto e levou Pedro, Tiago e João mais adiante para orar em particular. Agonia na oração. Jesus começou a sentir uma profunda angústia e tristeza, dizendo a Pedro, Tiago e João: "Minha alma está profundamente triste, até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo." Ele se afastou um pouco e, caindo com o rosto em terra, orou intensamente, pedindo a Deus que, se possível, afastasse o cálice de sofrimento que ele estava prestes a beber. No entanto, Jesus submeteu-se à vontade do Pai, dizendo: "Não seja como eu quero, mas sim como tu queres." Volta aos discípulos. Jesus voltou 3 vezes aos seus discípulos durante sua oração, encontrando-os dormindo cada vez. Ele os repreendeu gentilmente, especialmente Pedro, por não conseguirem vigiar nem por 1 hora. Jesus alertou: "Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca." Traição de Judas e prisão de Jesus. Conspiração de Judas. Judas Iscariotes, um dos 12 discípulos de Jesus, decidiu trair seu mestre. Ele foi aos principais sacerdotes e perguntou quanto receberia para entregar Jesus a eles. Eles concordaram em pagar a Judas 30 moedas de prata. A partir desse momento, Judas procurou uma oportunidade para trair Jesus sem causar alvoroço. Judas no Getsêmani. Após a última ceia, Jesus levou seus discípulos ao Jardim do Getsêmani para orar. Judas sabia que Jesus frequentava esse local e levou consigo uma multidão armada de soldados e oficiais dos principais sacerdotes e dos fariseus para prender Jesus. Para identificar Jesus no escuro, Judas combinou um sinal com os soldados: ele beijaria Jesus. O beijo da traição. Judas se aproximou de Jesus e disse: "Salve, mestre", e o beijou. Jesus, sabendo de tudo o que ia acontecer, perguntou a Judas: "Amigo, para que vieste?" E depois se dirigiu à multidão, perguntando: "A quem procurais?" Quando eles responderam: "Jesus de Nazaré", Jesus disse: "Sou eu." Com isso, os soldados recuaram e caíram por terra. Prisão de Jesus. Jesus permitiu que os soldados o prendessem, mas não antes de garantir que seus discípulos fossem deixados em paz. Pedro, tentando defender Jesus,
puxou uma espada e cortou a orelha de Malco, servo do sumo sacerdote. Jesus repreendeu Pedro, dizendo: guarde a espada. Pois todos os que empunham a espada, pela espada morrerão, e curou a orelha de Malco. Então, Jesus foi preso e levado aos líderes religiosos. Julgamento pelo Sinédrio. Primeiro julgamento, Jesus foi levado primeiro a Anás, sogro do sumo sacerdote Caifás. Anás interrogou Jesus sobre seus discípulos e seus ensinamentos. Jesus respondeu que sempre falou abertamente ao mundo e que eles deveriam perguntar aos que ouviram suas palavras. Um dos oficiais de Anás deu um tapa em Jesus, perguntando: é assim que respondes ao sumo sacerdote? Jesus respondeu: se falei mal, dá testemunho do mal, mas se falei bem, por que me feres? Julgamento diante de Caifás, de Anás. Jesus foi levado a Caifás e ao Sinédrio, o Conselho Supremo Judaico. Lá, muitas testemunhas falsas apresentaram acusações contra Jesus, mas seus testemunhos não concordavam. Finalmente, 2 testemunhas disseram: este homem disse, eu sou capaz de destruir o templo de Deus e reconstruí-lo em 3 dias. Caifás perguntou a Jesus se ele era o Cristo, o Filho de Deus. Jesus respondeu: tu o disseste. No entanto, eu vos digo que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Acusação de blasfêmia. Caifás rasgou suas vestes em sinal de indignação e disse: ele blasfemou. Por que precisamos de mais testemunhas? Vocês ouviram a blasfêmia. O que acham? Todos concordaram que Jesus merecia a morte. Eles o cuspiram, bateram nele e zombaram, dizendo: profetiza-nos, Cristo. Quem foi que te bateu? Pedro nega Jesus. Enquanto isso, Pedro estava do lado de fora no pátio, observando os acontecimentos. 3 vezes ele foi questionado sobre ser um discípulo de Jesus, e 3 vezes ele negou conhecê-lo, exatamente como Jesus havia predito durante a última ceia. Ao ouvir o galo cantar, Pedro lembrou-se da predição de Jesus e saiu, chorando amargamente. Julgamento de Jesus pelo governador romano, Pôncio Pilatos. Primeiro interrogatório por Pilatos. Depois de ser condenado pelo Sinédrio, Jesus foi levado ao governador romano, Pôncio Pilatos. Os líderes religiosos acusaram Jesus de subversão, alegando que ele se declarava rei dos judeus e incitava o povo a não pagar impostos a César. Pilatos perguntou a Jesus: você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: tu o dizes. Embora Pilatos não encontrasse nenhuma culpa em Jesus, ele ficou receoso diante das acusações. Enviou Herodes, ao descobrir que Jesus era da Galileia. Pilatos, buscando se livrar do caso, enviou Jesus a Herodes Antipas, que estava em Jerusalém na época. Herodes ficou contente em ver Jesus, esperando presenciar algum milagre. No entanto, Jesus permaneceu em silêncio diante das perguntas e zombarias de Herodes e seus soldados. Desiludido, Herodes o vestiu com um manto brilhante e o mandou de volta a Pilatos. Tentativa de libertação. Pilatos ainda desejava libertar Jesus e sugeriu à multidão que castigaria Jesus e depois o libertaria, como era costume soltar um prisioneiro durante a Páscoa. Ele ofereceu ao povo a escolha entre libertar Jesus ou Barrabás, um notório criminoso. Influenciada pelos líderes religiosos, a multidão escolheu libertar Barrabás e crucificar Jesus. Pressão da multidão. Pilatos, pressionado pela multidão cada vez mais agitada, perguntou: o que farei então com Jesus, chamado Cristo? Eles gritaram: crucifique-o. Pilatos perguntou: por quê? Que crime ele cometeu? Mas eles gritavam ainda mais alto: crucifique-o. Vendo que não conseguia nada e que uma revolta estava se formando, Pilatos lavou as mãos diante da multidão, dizendo: estou inocente do sangue deste homem. A responsabilidade é de vocês. Flagelação e humilhação. Pilatos, então, ordenou que Jesus fosse flagelado. Os soldados romanos o levaram ao pretório e o espancaram brutalmente. Eles colocaram uma coroa de espinhos em sua cabeça, um manto púrpura sobre seus ombros, e, zombando, ajoelharam-se diante dele, dizendo: salve, rei dos judeus. Eles o esbofetearam e cuspiram nele, continuando a ridicularizá-lo antes de levá-lo para ser crucificado. Crucificação de Jesus. Caminho para o Calvário. Após a flagelação, Jesus foi forçado a carregar sua cruz até o local de execução, o Calvário ou Gólgota. No caminho, devido ao intenso sofrimento e à exaustão,
Jesus caiu várias vezes. Os soldados romanos, temendo que Jesus não conseguisse carregar a cruz até o destino, compeliram um homem chamado Simão de Cirene, que estava passando, a ajudar Jesus a carregar a cruz. Mulheres de Jerusalém, enquanto Jesus caminhava para o Calvário, uma grande multidão o seguia, incluindo mulheres que choravam e lamentavam por ele. Jesus se voltou para elas e disse: Filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem por vocês mesmas e por seus filhos. Pois dias virão em que se dirá: felizes as estéreis, os ventres que nunca geraram e os seios que nunca amamentaram. Chegada ao Calvário, quando chegaram ao Calvário, os soldados ofereceram a Jesus vinho misturado com mirra, uma bebida amarga para aliviar a dor, mas ele recusou. Eles então pregaram Jesus na cruz, cravando pregos em suas mãos e pés. Jesus foi crucificado entre dois criminosos, cumprindo a profecia de que ele seria contado entre os transgressores. Divisão das roupas. Após crucificarem Jesus, os soldados dividiram suas roupas lançando sortes para decidir o que cada um receberia. Isso aconteceu para cumprir a escritura que diz: repartiram entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica lançaram sortes. Inscrição na cruz. Pilatos mandou colocar uma inscrição acima da cabeça de Jesus na cruz, que dizia: Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. A inscrição estava escrita em hebraico, latim e grego. Os principais sacerdotes protestaram, pedindo que a inscrição dissesse: este homem disse, eu sou o Rei dos Judeus, mas Pilatos respondeu: o que escrevi, escrevi. Oração de perdão. Enquanto estava pendurado na cruz, Jesus orou: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Esta oração demonstrou sua misericórdia e compaixão até mesmo em meio à extrema agonia. Zombaria e desafio. As pessoas que passavam pelo local balançavam a cabeça e insultavam Jesus, dizendo: se és o Filho de Deus, desce da cruz. Os principais sacerdotes, escribas e anciãos também zombavam, desafiando Jesus a salvar a si mesmo para que pudessem acreditar nele. Ladrão arrependido, um dos criminosos crucificados ao lado de Jesus o insultou, dizendo: você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, pois estamos recebendo o que nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele pediu a Jesus: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus respondeu: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Últimas palavras. Na cruz, Jesus proferiu 7 frases significativas conhecidas como as 7 palavras. Ele expressou seu abandono, sede, finalmente, rendeu seu espírito ao Pai, dizendo: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Morte de Jesus. Após aproximadamente 6 horas na cruz, Jesus deu um grande brado e expirou. Naquele momento, o véu do templo se rasgou em 2 partes, de cima a baixo, a terra tremeu, as rochas se partiram e os túmulos se abriram. O centurião romano e aqueles que estavam guardando Jesus ficaram aterrorizados e disseram: verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Morte de Jesus e os fenômenos sobrenaturais. Últimas palavras. Jesus, após horas de sofrimento na cruz, pronunciou suas últimas palavras: está consumado. João 19 horas e 30 minutos, indicando que sua missão na terra havia sido cumprida. Ir, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Lucas 23 horas e 46 minutos. Com isso, ele entregou seu espírito e morreu. Rasgamento do véu do templo. No momento da morte de Jesus, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Este véu separava o Santo dos Santos, o lugar mais sagrado do templo onde somente o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano. O rasgamento do véu simbolizou a abertura do caminho direto para Deus, eliminando a necessidade de um mediador humano. Terremoto e abertura dos túmulos. A terra tremeu violentamente, rochas se partiram e túmulos se abriram. Muitos corpos de santos falecidos ressuscitaram, e, após a ressurreição de Jesus, eles saíram dos túmulos e apareceram a muitos na cidade santa de Jerusalém. Reação do centurião e dos guardas. O centurião romano e os soldados que guardavam Jesus ficaram aterrorizados com os eventos sobrenaturais que acompanharam sua morte. O centurião exclamou: verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Mateus 27, 2.54, reconhecendo a divindade de Jesus diante dos sinais evidentes. Sepultamento de Jesus.
pedido de José de Arimateia, um membro respeitável do conselho e discípulo secreto de Jesus, foi corajoso e pediu a Pilatos o corpo de Jesus. Pilatos, surpreendido ao saber que Jesus já estava morto, confirmou a morte com o centurião e permitiu que José tomasse o corpo. Preparação para o sepultamento. José de Arimateia, junto com Nicodemos, um fariseu que anteriormente havia visitado Jesus à noite, preparou o corpo de Jesus para o sepultamento. Nicodemos trouxe uma mistura de mirra e aloés, cerca de 34 quilos. Eles envolveram o corpo de Jesus em lençóis de linho com as especiarias, de acordo com os costumes funerários judaicos. Sepultamento no túmulo novo. José de Arimateia colocou o corpo de Jesus em um túmulo novo que ele havia escavado na rocha, em um jardim próximo ao local da crucificação. Este túmulo nunca havia sido usado antes. Eles rolaram uma grande pedra para a entrada do túmulo, fechando-o. Guardas no túmulo, os principais sacerdotes e fariseus, lembrando-se de que Jesus havia dito que ressuscitaria ao terceiro dia, foram a Pilatos e pediram que o túmulo fosse guardado para evitar que os discípulos de Jesus roubassem o corpo e alegassem que ele havia ressuscitado. Pilatos concordou e lhes deu uma guarda de soldados. Eles selaram a pedra e colocaram os guardas para vigiar o túmulo. Testemunhas do sepultamento. Maria Madalena e a outra Maria, mãe de José, estavam sentadas em frente ao túmulo, observando onde Jesus havia sido sepultado. Elas planejavam voltar após o sábado para ungir o corpo de Jesus com especiarias. Significado do sepultamento. O sepultamento de Jesus cumpriu a profecia de que ele seria com os ricos na sua morte, em Isaías 53:9. José de Arimateia e Nicodemos, ambos membros do conselho judaico, mostraram sua devoção e coragem ao cuidar do corpo de Jesus e providenciar um sepultamento digno. E assim, encerramos a emocionante e tocante história da paixão de Cristo. Uma jornada de traição, dor e sofrimento, mas também de perdão, amor e redenção. Através de seu sacrifício, Jesus nos deixou um legado eterno de esperança e salvação. Sua ressurreição não é apenas um evento histórico, mas um símbolo de vitória sobre a morte e promessa de vida eterna. Se esta história tocou seu coração, não esqueça de deixar seu like, compartilhar com amigos e familiares, e se inscrever no canal para mais conteúdos inspiradores. Deixe também seu comentário abaixo sobre o que mais te emocionou nesta narrativa. Obrigado por assistir e até a próxima!